Vamos lá, vamos ver se hoje a conexão vai dar ok, porque de manhã a minha internet estava meio que fazendo brincadeira comigo, né? De manhã a internet estava querendo não obedecer muito o propósito da live, que é passar conhecimento, mas com uma internet ruim a gente não consegue falar nada, né? Mas hoje vamos torcer para essa internet ficar boa até o final. Tá começando uma chuva aqui em Curitiba, mas janeiro tem sido inteiro com chuva, então a gente não pode esperar o tempo ficar bom para começar uma live, né? Tema de hoje, live do Esquenta número 4. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos num pré-lançamento. Sim, o pré-lançamento significa semanas que antecedem o lançamento do meu curso. Em breve nós teremos uma nova turma de Straight Quilting, como todo mundo sabe. Eu sou especialista em tornar o quilting fácil e eu ensino que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças, lindas, lindas, lindas mesmo, com quilting e com quilting fácil, sem precisar de uma máquina super moderna. E eu sei que eu uso uma máquina moderna, mas eu já mostrei que dá para fazer quilting com qualquer máquina de costura. E sim, você pode aprender a fazer lindas peças com quilting aí com a sua máquina de costura. Porque com a técnica de quilting fácil, com a técnica de straight quilting, você pode fazer qualquer tipo de quilting. Os quiltings mais elaborados possíveis, qualquer coisa que a sua mente pensar, qualquer coisa que você desejar fazer, você consegue fazer com a técnica de straight quilting, usando qualquer máquina de costura. E o melhor, sem precisar de pé de quilting livre, sem precisar fazer o temido quilting livre, ou seja, você não vai precisar regular a sua máquina para nada. Da mesma maneira que você usa a sua máquina queridinha, fofinha, para costurar, você vai usar para quiltar. E não pense que porque você está fazendo quilting com o pé de máquina de costura reta, que você só vai poder fazer costuras retas. Não, você consegue fazer, deixa eu ver se aparece aqui, que tem umas folhinhas. Você consegue ver que tem umas folhinhas? Se ali você não consegue ver, aqui você consegue ver que tem folhinhas, florzinhas. Tá cheio de fiozinho aqui, vamos tirar os fiozinhos, né? Sim, tem o quilting reto, mas a gente consegue fazer o quilting elaborado também com a técnica de straight quilting. E o mais legal, a gente consegue treinar, brincar, mesclar partes retas com partes trabalhadas. A gente pode treinar o Zentangle, que é uma brincadeira, né, gente? É uma brincadeira de fazer arte com quilting. Sim, a gente pode fazer o que a nossa mente desejar. As pessoas falam, quem não conhece, né, pensa, mas quilting com pé de máquina de costura reta, você só vai fazer costura reta. Mas eu provo, dia após dia, com as minhas peças e com as peças das minhas alunas, que é possível sim fazer um quilting reto, mas não reto. Um quilting fácil, mas não precisa ser um quilting apenas uma telacê. Olha essa peça aqui, gente. Tem alguma coisa de reto aqui nela, fora o matelacezinho das laterais, que foi um quilting de preenchimento? Olha o detalhe e o espetáculo dessa peça. Foi toda feita com pé de máquina de costura reta. Olha o detalhe desta linda borboletinha. Todo feito com pé de máquina de costura reta. Então, sim, é possível fazer quiltings maravilhosos com o pé de máquina de costura reta. E para isso, basta a gente querer fazer, né? Bom, no Esquenta, que são as semanas que antecedem a semana de quilting fácil, deixa eu falar rapidinho do que é a semana de quilting fácil, né? É uma semana gratuita, onde durante 3 aulas, ou seja, segunda, quarta e sexta, eu vou te ensinar tudo, todo passo a passo que você precisa fazer para confeccionar uma peça do início ao fim, uma linda peça com quilting. Eu vou te ensinar quais os tecidos que você deve escolher, como que você pode combinar, fazer uma combinação harmoniosa, como que você pode mesclar estampas. Aliás, se você não viu hoje de manhã, eu dei uma aula maravilhosa, um ao vivo maravilhoso, onde a gente falou bastante sobre combinação de estampas, ideias e dicas, principalmente para quem está iniciando, para conseguir não errar mais na hora de escolher os tecidos. Sim, o patchwork te dá essa gama de variedade de tecidos que você pode mesclar, misturar, combinar
da maneira que você quiser, mas quanto mais harmonioso for o seu trabalho, mais bonito ele fica, mais fácil fica de você executar o seu trabalho numa perfeição do início ao fim. Tá lá no meu YouTube, essa aula de hoje foi o ao vivo de hoje das 10 da manhã, porque no Esquenta a gente tem ao vivo às 10 da manhã e às 4 da tarde. E para quem não consegue assistir os das 4 da tarde, que é aqui pelo Instagram, ele reprisa às 6 lá no YouTube, com direito a tirar dúvidas no chat. Sim, eu estarei lá com vocês de novo no YouTube, reprisando essa aula, mas eu vou estar lá tirando todas as dúvidas. Então, se você assistiu essa aula agora, ao vivo aqui comigo, você pode escrever as suas dúvidas. Se eu não responder aqui, porque passa rápido e às vezes eu não enxergo, se eu não responder aqui, você pergunta de novo lá às 6 da tarde, lá no meu canal no YouTube. Aproveita e já se inscreve lá, se inscreve aqui, compartilha, porque assim você ajuda sempre meu canal, meu Instagram a crescer, e isso faz com que eu me motive mais para continuar fazendo vídeos para vocês. Bom, durante a semana de Quilting Fácil, eu vou ensinar a peça do início ao fim, desde confecção do bloco, explicando por que eu estou fazendo aquela escolha de blocos e explicando como que você pode aumentar, diminuir, caso sua mesa... Eu vou fazer um trilho de mesa, mas caso sua mesa seja maior, você pode fazer menor, maior. Se você não gostar de trilho de mesa, você pode adaptar aquela peça para um jogo americano ou para uma frente de almofada, porque eu vou te ensinar todo passo a passo. Quem já é minha aluna sabe que eu gosto de descomplicar. Eu costumo dizer que pensou em Biebdala, pensou em tudo fácil, né? Eu gosto de ensinar bloco fácil. Não é que o bloco é fácil, eu gosto de pegar um bloco tradicional e ensinar uma maneira fácil, uma maneira que todo mundo consiga entender, sem precisar de régua, sem precisar de molde, sem precisar de nada, que você consiga entender. Falo para as minhas alunas, a partir do momento que você consegue entender tanto o quilting, quanto o patchwork, quanto as peças de costura criativa, aí o céu é o limite para você. Você consegue criar asas para criar o que você quiser. Quando você consegue entender uma peça, só de bater o olho, entender aquela peça, entender como que ela funciona, como que ela foi feita, como que foi o processo de construção para aquela peça virar uma peça de fato, você pode adaptar. Quando você consegue adaptar uma peça, você fica livre. É isso que a maioria das pessoas não gosta de ensinar, porque as pessoas não gostam que os outros tenham liberdade. Porque quando a gente tem a liberdade ao nosso favor, quando a gente tem o poder de escolha, quando a gente consegue, com as nossas próprias mãos, criar algo, a gente está livre. E quando a gente está livre, a gente não depende mais dos outros. Então, às vezes, as pessoas têm medo de compartilhar, mas não. Compartilhar é bom, a gente dividir conhecimento, a gente dividir alegrias e frustrações é bom, porque faz com que os outros não passem pelos mesmos erros que a gente já passou, faz com que os outros não passem pelas mesmas dificuldades. Se a gente puder fazer uma pessoa, a vida de uma pessoa um pouquinho mais fácil, a gente já ganhou o dia, já ganhou o mês, já ganhou o ano. Vocês não concordam? Eu penso assim, se eu conseguir destravar uma aluna minha, eu já estou com o meu dia ganho, com o meu ano ganho, com meus meses ganho. Mas imagina se eu destravar um monte, né? Eu falo isso de coração porque eu sofri muito querendo aprender a quiltar. Tentei quiltar durante anos e durante anos as pessoas diziam que eu não podia, que quilting não era para mim, que quilting precisava das duas mãos. Mas vocês sabem, né? Eu sou taurina. Sou taurina, sou teimosa e não aceitei. E graças a Deus eu não aceitei que não era possível para mim. Graças a Deus eu não aceitei isso como verdade. Porque hoje eu tô aqui ensinando vocês, mostrando que sim, é possível. Todo mundo consegue qualquer coisa que a gente queira, a gente consegue. Basta a gente querer de coração, basta a gente se esforçar, se dedicar. Pode ser que tenha uma ou outra coisa que demore um pouquinho mais. Pode ser que tenha uma ou outra coisa que a gente bata um pouquinho mais a cabeça. Mas se a gente de fato quer, a gente consegue, porque a gente tem o livre-arbítrio de ir atrás dos nossos sonhos, né? Foi assim que aconteceu comigo no quilting e é por isso que eu gosto tanto de compartilhar, de ensinar o meu método. Começou sendo o meu método e hoje em dia, graças a Deus, já é um método de mais de 700 pessoas. Tem mais de 700 seguidoras biazetes que estão atrás de mim e que acreditaram que o meu quilting era fácil e que hoje estão fazendo peças maravilhosas.
E eu queria poder proporcionar isso para mais e mais pessoas, porque a mesma alegria que eu tive quando eu fiz o meu primeiro quilting, aliás, amanhã eu vou mostrar meu primeiro quilting, porque hoje ele está lavando. É uma peça bem simples, mas hoje ele está lavando. Mas quando eu fiz o meu primeiro quilting, era um quilting ridículo de simples, era só um caminho sinuoso. Mas a hora que eu olhei aquele quilting e vi que eu que tinha feito, apesar de tantas e tantas outras artesãs e professoras terem me dito inúmeras vezes que eu nunca seria capaz de quiltar por causa da minha deficiência, quando eu vi aquele primeiro quilting feito, eu senti tanto orgulho de mim, foi uma sensação tão prazerosa que eu não consegui mais ficar dentro de mim. O meu corpo ficou pequeno demais para tanta alegria, porque eu percebi que eu era capaz e que a partir dali eu ia poder fazer o que eu quisesse, e eu não parei mais. Não parei mais, e hoje eu me orgulho, eu mostro para vocês tantas e tantas vezes, né? Volta e meia eu tô mostrando minha borboleta, mostrando esse meu quilting rosa que eu amo. Eu tenho pilhas, você não tem ideia, eu tenho pilhas e pilhas de peças que eu fiquei para mim, que eu guardei para mim, porque elas são como se fosse uma medalha, um troféu. É o meu orgulho próprio para eu poder olhar e dizer, fui eu que fiz. E ela é tão linda que só eu que mereço receber. Claro que eu já dei um monte de quilting para um monte de gente, para minha mãe, para minha irmã, para as minhas cunhadas, mas tem uns xodózinhos, tem umas lindas que... Tem uma que eu dei recentemente para minha mãe e ela falou que ela ia guardar porque era tão linda que ela não ia usar. Eu falei, então eu vou pegar de volta, se você não quer eu vou pegar de volta. Mas não peguei, né, porque eu dei para ela, deu tá dado, né. Mas... normalmente a gente cria, como se fossem nossas criazinhas, nossos filhotinhos, né? A gente fica grudadinho neles e não quer se desfazer. E é bom a gente ter isso, sabe por quê, gente? Eu fiz durante anos pintura, fui professora de pintura durante anos, e pintura eu até tenho alguma coisa. Mas biscuit, que eu dei aula durante anos e amo biscuit, eu tenho muito pouca coisa de biscuit, eu tenho coisa só de Natal de biscuit. Agora na época do Natal, agora eu já guardei tudo, né? Mas na época do Natal eu encho a minha casa de alguns... encho não, né? Encho a casa de enfeites e alguns são de biscuit meus. E eu tenho o maior orgulho deles, mas eu fiz muito pouco para mim. Eu fazia para vender, eu fazia para dar, e para mim mesmo são muito poucas as peças que eu tenho. E eu me arrependo disso. Então hoje com o quilting, com o patchwork, eu não faço mais isso. Eu faço peças para dar, não faço para vender porque eu não tenho tempo. De vez em quando eu faço uma encomenda, mas é muito raramente. Mas eu faço peças para dar e faço principalmente peças para mim, para as minhas filhas. Hoje em dia eu me supervalorizo. Eu faço peças para quem vão valorizar meu trabalho. E é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês estão começando, sei que vender é gostoso, ganhar o dinheirinho é gostoso, mas não se esqueçam de vocês, porque é muito bom a gente fazer uma peça e a gente poder olhar, babar, olhar, apreciar com carinho, porque a gente não precisa, a partir do momento que a gente consegue se realizar, a gente não precisa mais da aprovação dos outros. É a gente mais a gente, né? A gente tagarelei já. Deixa eu deixar de lado essas peças, porque hoje nós vamos falar, eu prometi, né, que eu ia falar de mantas. Nossa, até saiu um monte de fiapinho aqui de mantas. E vamos rápido, né, porque a chuva tá engrossando, vai que a chuva não me permite falar muito de mantas. Bom, eu basicamente queria falar para vocês que vocês podem usar a manta que vocês quiserem, porque de fato é isso. Vocês podem usar a manta que vocês quiserem. Existem, olha, isso daqui são só mantas da Pegorari, que é uma fábrica que eu acho que todas conhecem, né? Tem desde manta térmica aqui, ó, que é para fazer lancheira térmica, coisa assim. Tem aquelas bem grossas que são quase um estruturador. E eu não quero falar muito de cada uma delas e da característica de cada uma delas, porque eu tenho um vídeo no meu canal lá no YouTube que é só única e exclusivamente sobre mantas. Então é só vocês irem lá no meu canal no YouTube. E, gente, eu quis não ligar a luz para não ficar com um clarão na minha cara, não refletindo nos olhos e nos óculos aqui. Fiquei de frente para a janela, mas tô parecendo um sol brilhando aqui, né? Apesar da chuva lá fora, tô parecendo que é só luz aqui, ó. Só claridade, ainda mais com esses cabelões crespos, que hoje eu não fiz escova, tá? Meu cabelão natural aqui. Mas vamos ao que interessa. Mantas. O que você precisa entender sobre mantas, basicamente? Existe uma manta, que a minha tá aqui num saquinho, ó, que é fibra.
Vou abrir, não queria abrir porque eu não queria ficar com esse saquinho solto aqui. Isso daqui é a amostra que eles mandam pra mim. Mas vamos abrir aqui o meu saquinho. O que é essa mantinha aqui? É aquela manta que é uma fibrazinha siliconada. Para que são essas mantas? Para que a gente usa essas mantas? Basicamente para fazer bonecas, para fazer, não sei se vocês já viram aquelas almofadinhas ou aquelas mantas de bebê que parecem um monte de bolinha, assim, a gente enche com isso daqui também. É uma técnica de patchwork que você faz uma dobrinha e daí fica gordinho, daí você estufa com isso daqui. Dá para fazer, se você não compra o refil pronto de uma almofada, você pode usar o enchimento de uma almofada, isso daqui. Você pode usar para um monte de coisa, mas basicamente é para fazer enchimento de peças. Gente, eu vou precisar beber água porque essa manta... Vocês sabem que eu sou super alérgica, né? Apesar dessa manta ser anti-alérgica, fica uns fiapinhos que vai entrando aqui, já vai começando a me dar um negocinho e já começa a trancar meu nariz. Eu já sou fanhosa. Ainda com o nariz trancado, pior ainda, né? Bom, então tem aquela ali que é fibra. Daí existem essas daqui, ó. Que essas daqui, mesmo que você não encontre dessa marca, você encontra em quase todas as cidades. Eu conheço essas daqui como Acrylon. Aqui, essa daqui é a Filon 60. Vai mudar o nome um pouquinho de cidade para cidade, de marca de produtora. Essa daqui é a 80, ó. Notem que ela é uma um pouquinho mais fina e a outra é um pouquinho mais grossa. Então, o de 80 significa gramatura, ou seja, essa daqui é mais transparente do que essa, ó, porque essa daqui tem mais fibra no mesmo centímetro, milímetro ali, não sei como que eles fazem os cálculos, mas essa daqui tem uma fibra mais aberta, não sei se vocês me veem aqui, ó, mas ela é mais transparente do que essa daqui, porque elas têm uma densidade de fibra a mais, mas basicamente é a mesma coisa. E ela é muito parecida com essa fibra aqui. Só que essa daqui ela vem solta em saquinho e essa daqui ela é composta, ela vem numa manta mesmo. Você compra, aqui é um pedacinho pequenininho, mas você compra numa metragem, ela tem uma largura X e você compra quantos metros. Tem loja que vende de um metro, de 2 metros, tem loja que vende que você pode comprar a metragem que você quiser. Essas mantas aqui existem as que elas são sintéticas, mas existem as que são antialérgicas. Aí, no meu ver, são as mantas ideais, as mais baratinhas para você usar para enchimento de peças de bebê. Eu, particularmente, para peças de bebê, só que daí para vender fica mais caro, eu gosto de usar uma flanelinha, porque a flanela é mais cara que a manta, mas a flanela ela é um toque mais sutil, mais suave. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês sempre, mas daí é uma opinião pessoal minha. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu sei que tem um monte de gente que faz pano de prato, que me segue, que fala, mas esse pano de prato ele é muito caro, então eu gosto de comprar aquele mais baratinho porque a cliente não quer pagar mesmo, porque é só um pano de prato. Eu não gosto do mais baratinho. O mais baratinho não enxuga, em 2, 3 lavadas já tá todo se desmanchando, abre rombos. Na primeira esfregadinha que você deu, que deu uma encardidinha, você vai lá esfregar, abre um buraco. Então, eu não consigo entender como que é aquela história do barato ser caro, né? Você gasta pouco num pano de prato, faz um trabalho maravilhoso, a tua cliente compra em 2, 3 lavadas, acabou com o pano de prato. Se eu fosse a tua cliente, eu nunca mais voltava a comprar de você. Então, eu penso o seguinte, se eu for fazer alguma peça para vender, eu vou fazer da melhor qualidade que eu puder entregar essa peça. Por quê? Porque eu gostaria de comprar uma peça da melhor qualidade. Eu vou tentar reduzir ao máximo o custo para minha cliente, ou seja, eu vou tentar entregar o melhor produto pelo preço mais barato, que seja um preço justo, que eu não saia no prejuízo, que eu consiga colocar a minha mão de obra, a minha hora trabalhada e o material que eu gastei. Mas eu procuro entregar o melhor produto que eu puder entregar, com o melhor quilting, com os melhores tecidos, com a melhor manta. Eu procuro entregar o meu melhor, porque é o meu nome que está ali sendo colocado, independente de você ser conhecido ou não, é o teu nome. E eu sempre falo que o nome é o bem mais precioso que a gente tem, porque o nome da gente carrega a nossa essência, né? Se você fala em Bia Abdala, é de mim que você está falando. Se você fala que o meu produto é uma porcaria, que a minha aula é uma porcaria, é de mim que você está falando, não é da minha aula, é de mim.
Não é do meu produto, sou eu que não fiz um trabalho bem feito. Então, eu particularmente prefiro sempre entregar o meu melhor. Mesmo que o meu melhor não seja o perfeito, mas é o meu melhor, é o que eu consigo fazer de melhor. Daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a meio ano, eu vou estar melhor, eu vou evoluindo. E outra coisa que eu procuro é sempre progredir, né? Nunca voltar para trás. Afinal de contas, a gente anda para frente, a gente não é caranguejo, a gente anda para frente. Então, essas mantas são ótimas para bebê? São, mas eu ainda prefiro, se for fazer uma mantinha, ainda mais se for um bebezinho, meu Deus, isso aqui tá me dando uma alergia que ainda mais se for um bebezinho recém-nascido. Já a pessoa ser um nenenzinho alérgico que nem eu, começa já só de pegar na manta e espirrar. A gente não é da manta, não, é porque ela tava guardada. Eu tava guardada há muito tempo, então tá assim. Fora a versão pacotinho de enchimento, fora a versão que é a baratinha. E daí vamos lá, para mantas, se eu tiver que escolher para uma manta de adulto, não falando de manta de bebê, se eu tiver que escolher entre qualquer manta para pôr de enchimento, eu prefiro pôr essas. Essas daqui são as mantas que eu gosto de fazer. A minha manta de cama é feita com essa. Só que como eu acho, aqui em Curitiba é frio, então a gente precisa de uma manta e a gente usa a manta como coberta, não é só para deixar bonito na cama. Uma coisa é a cobre-leito, que é uma colcha que você vai deixar só para cobrir a tua cama. Manta para você se cobrir, para ser aconchegante, para ser quentinha. Para mim, para ser aconchegante, tem que ser uma desse estilo assim, porque a R1 e a R2 são mantas mais firmes, mais grossas, que tem resina, que dá uma estrutura a mais. A manta já não fica com esse caimento assim, ó, de molinho, que você, ó. Você imagina uma manta grande, dessa que eu até tenho aqui, mas não vou pegar agora, tem lá em cima também. Mas, ó, você é uma manta, você se aninha nela e ela meio que volta para a estrutura normal. A R1 e a R2 não. Deixa eu pegar uma R1 aqui, uma R2 aqui, ó. Não tem como você fazer isso daqui, virar uma manta aconchegante pro calor, pro frio, ou para você dormir. Só que assim, como Curitiba é frio, uma manta nessa espessura aqui não vai me esquentar para nada. Então, normalmente, quando eu vou fazer uma manta para Curitiba, para ser uma manta que seja gostosa, bonita e quentinha, eu uso dupla. Eu tento achar da mais fininha que eu achar, que normalmente é essa daqui, mas eu uso ela dupla e às vezes eu até uso ela tripla. Porque a mais fininha, então, por que eu não uso duas grossas? Porque eu acho que dá um acabamento mais bonito quando a gente faz com várias camadinhas de manta. Mas é, de novo, uma questão pessoal, uma questão de gosto, tá? Fora essas duas opções que eu já mostrei para vocês, a gente tem a R1 e a R2. E daí a R1 e a R2 a gente tem de várias gramaturas, que nem eu falei, não quero falar sobre manta, só sobre mantas, né? Apesar de ser um bate-papo sobre mantas. Mas o que acontece, ó, vamos lá. Esta daqui é R1 200. Ela é grossa, porque ela tem 200 gramas por pedacinho dela, tá? E ela tem resina de um dos lados. Então, um lado é fofinho, ó, que você faz pelinho, ó. Um lado solta pelinho. Deu pra ver, né, ó. E o outro lado não, ó. Não vai dar pra ouvir porque a chuva tá mais forte. Mas o outro lado ele tem uma resina. Essa resina nada mais é do que uma cola, que quando a gente passa com o calor do ferro de passar, essa cola vai derreter e vai grudar no tecido temporariamente. Não é grudar eternamente, tá? Ela gruda temporariamente para facilitar na confecção das peças. Eu particularmente não gosto muito da resina, mas é aqui uma opção para quem está começando, ela é viável. E o R1 ou R2, ele só vai te indicar se a resina é de um lado ou dos dois lados. Então, R1 é resina de um dos lados, R2 é resina dos dois lados. Deixa eu ver, cadê a minha R2? Aqui está, ó, a minha Poly 200 R2. Então, não consigo puxar nada do lado de cá, não consigo puxar nada do lado de cá, porque ela tem resina dos dois lados. Então, aqui está, ó, 200. Acho que você dá até para notar aqui, ó. Essa daqui que parece um biscoitinho, ela tem resina dos dois lados. Essa daqui tem resina apenas de um lado.
Aí eu tenho a 100, a 150, tem várias gramaturas. Então, basicamente, o que você precisa entender é isso. Existe uma manta que ela é siliconada ou ela é antialérgica, que ela vai servir para enchimento de bonecas, para fazer bonequinha, para encher travesseiro, para fazer algumas técnicas de patchwork. Você usa aquela manta de enchimento, que é essa que você normalmente compra em sacos, tá? Aí tem a manta bem fininha, bem molinha, que é a manta que a gente usa para qualquer peça que não precise de muita estrutura, e daí R1 e R2, que vai te dar mais ou menos estrutura. Além disso, tem uma gama muito grande de estruturadores, de mantas de outros estilos. É muita manta mesmo, muita manta mesmo. Vocês podem, inclusive, entrar nesses sites especializados em manta e dar uma estudada lá. Se vocês não quiserem assistir o meu vídeo, dá uma estudada lá nos tipos de manta. Eles têm lá a gramatura, a espessura de cada uma delas, para que cada uma delas serve, mas basicamente o que você precisa entender, o que você encontra no mercado fácil de quase, não é todas as cidades. Aqui em Curitiba demorou muito para ter a R2, ficou muitos anos mesmo que você não encontrava R2, era uma única loja aqui em Curitiba que vendia R2. Hoje em dia você encontra já fácil, mas hoje em dia a gente tem acesso à internet, então a gente consegue comprar pela internet, só que muitas vezes o frete é muito mais caro do que a própria manta, então a gente tem que ficar atento a isso também. Mas basicamente é isso que você tem que entender, que existem as mantas e que as mantas elas servem, cada uma tem a sua finalidade, e a finalidade delas é única e exclusivamente formar o sanduíche da sua peça, o recheio da sua peça. É como se fosse um pão. Você fazer pão com pão, você não está comendo sanduíche, você está comendo 2 pães. Mas se você põe um pão com manteiga e pão, pronto, você já está fazendo um sanduíche de pão com manteiga. Se você põe um pão com manteiga, queijo, mortadela, tomate, alface, você já está aumentando o teu sanduíche. Para a manta é a mesma coisa, a manta é o sanduíche. E esse sanduíche, essa parte interna, é o que vai te dar estrutura para a tua peça, ou vai deixar a tua peça mais quentinha, mais aconchegante, vai dar aquela quebra de camadas. Aqui em Curitiba, a gente tem muito o hábito de construir camadas de roupas, porque como agora não tá mais tanto, porque com esse aquecimento global tudo tá mudando, né? Mas quando eu era pequena era muito frio, então a gente fazia camadas de roupa. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma roupa própria para neve. Aqui não nevava, então a gente não tinha uma roupa própria para neve, daquelas que tem o quebra-gelo e que tem a roupa de neve. Não sei se vocês já foram para neve, mas a roupa de neve não é uma roupa pesada, é uma roupa tranquila, porque você vai ter que subir montanha, vai estar esquiando, vai estar fazendo alguma atividade na neve que requer que você tenha habilidade de movimento. Então é uma roupa leve, mas é uma roupa que é impermeável, não deixa, porque a neve cai, com exceção da neve, que é a neve seca. Em geral a neve cai e ela vai virar água, ela vai degelar e vai virar água, e daí ela vai te molhar. Então a roupa tem que ser impermeável, tem que manter a temperatura, isolar a temperatura para o teu corpo não perder energia e nem pegar o frio de fora. A manta, você tem que pensar que é mais ou menos isso também. Então se você for fazer uma colcha, você não quer uma colcha, uma cobertinha pesada, você quer uma coberta ou que aqueça, ou que te deixa aconchegante. Aí você vai entender, quando você começa a pensar nesse conceito assim de estruturamento, que a manta serve para estruturar a peça, você começa já a entender que não importa você saber o nome da manta, se ela tem resina, se ela não tem resina, não, você vai... Eu sou uma que eu vou na loja e eu não sei se a manta é da marca tal ou aquela, eu vou lá, pego na manta, eu sei a peça que eu quero fazer, eu vou lá, começo a pegar nas mantas, porque às vezes não tem a manta que eu quero. E eu tenho que fazer a peça, então eu simplesmente vou na loja e vou olhar a estrutura da manta, o que eu quero, o que eu quero fazer. Por isso que eu falo que um dos fundamentos da minha técnica do Straight Quilting é o planejamento, e isso vocês vão me ouvir falando sempre. Planejar a peça antes de sair comprando loucamente, porque senão você fica com um monte de manta que não te serve para nada, um monte de tecido que não te serve para nada, um monte de fios, linhas, agulhas que não te servem para nada. Mas se você planejar, se você souber o que você vai fazer, antes de sair loucamente comprando, você faz uma compra consciente. Com isso você economiza dinheiro, tempo, porque se você não faz essa compra consciente, você sai comprando qualquer coisa, você volta para casa e você percebe que você ficou faltando coisa, ou que você comprou coisa errada, que você vai ter que ir lá comprar de novo.
Então é muito importante você ter essa consciência de entender a finalidade da manta, colocar na tua cabeça que a manta ela serve para estruturar a tua peça. Então se você quer uma peça com estrutura, e eu tinha separado, mas eu acho que eu misturei tudo aqui, deixa eu ver se eu acho. Se você quer uma peça com estrutura, vamos ver, cadê? Eu tinha separado uma carteirinha, aqui está. Essa aqui é uma carteirinha que ela é bem molinha, eu fiz lá nos Estados Unidos, ó. Eu não queria com estrutura, eu queria uma carteirinha bem molinha, que ela se acomodasse onde quer que eu colocasse, é só um espacinho ali mesmo para colocar dinheiro. Essa peça aqui, ela já tem uma estrutura, eu ainda não pus o ilhosa, ó. É para prender num fichário, eu queria que ela tivesse uma estrutura, porque ela é para fazer, tipo se for... tem uma feita, deixa eu mostrar aqui para vocês dela. A ideia daquela peça é igual essa daqui, ó. É uma peça para ficar presa no fichário. Ainda tem o elastiquinho para você pôr no teu fichário. Então ela não pode ser uma peça muito molenga. Como eu não queria mostrar, que eu ainda não pus os ilhós, que é essas coisinhas aqui, ó, que prendem no fichário. Aqui eu não pus nessa daqui ainda, ó. Mas eu queria que fosse uma pecinha firme. Aqui tá o bolsinho para pôr lápis, o que você quiser aqui dentro, e prende junto com o teu fichário para ficar ali junto com o fichário. Então eu queria uma peça mais estruturada. E tinha uma outra, gente. Sumiu porque tá aqui no chão, gente. Tinha essa daqui, ó. Essa daqui, a estrutura da base dela, ela é uma manta normal, mas aqui dentro, não sei se dá pra ver, ó. Aqui dentro ela é bem durinha, que é onde tem o cartão, ó. Onde é pra pôr o dinheiro e o cartão. Eu queria ela mais estruturadinha. E essa divisória aqui, eu também, ó, dá pra ver que parece, ó, parece que ela nem dobra. Então aqui eu também usei uma manta que ela é quase um estruturador. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Você pode usar várias, mas já acho aqui, que são tantas, né? Ela é essa daqui, ó. A Filter. Que ela, você olha, ela parece que é um papelão, ó. Vocês não vão ouvir o barulho porque a chuva tá mais forte. Mas ela é quase um papel. A sensação é que eu tô dobrando uma folha de cartolina, ela não dobra, ó. Então, para esse tipo de estrutura aqui, interna de carteira, ela fica legal. Mas a carteira em si eu queria molenguinha. Então, a carteira em si ela é feita com uma manta, eu acho que eu fiz com uma manta R1. E daí eu só pus o estruturador nessa parte aqui e nessa parte dos cartões. Para deixar a peça durinha aqui nessa parte central, ó. Então tudo isso você só consegue escolher que tipo de manta ideal você vai usar para cada peça, se você entender que a manta ela serve para estruturar a peça. Bia, mas nem sempre a gente tem uma manta específica e a gente precisa finalizar uma peça. Sim, nem sempre a gente tem, e aqui eu vou mostrar o meu xodó. Calma lá, deixa eu pegar outros xodós. Calma lá, senão vai dar bobagem aqui. É um tal de põe e tira xodó pra lá. Tenho tanto xodó aqui que... Vamos lá. Vamos a vários xodós. Esse aqui meu do coelhinho, que eu ensinei vocês a fazerem uma Páscoa. A manta é bem fininha. Só que aqui ela tá bem durinha porque ela tem um quilting que eu estruturei a peça. E sim, meninas, isso tudo aqui foi feito com o pé de máquina de costura reta. O quilting que estruturou essa peça. Essas minhas duas xodozinhas aqui também, tanto a borboleta quanto a cor de rosinha, a manta é bem fininha, mas notem que ela fica com pouco movimento. Eu não consigo amassar e que ela não volte. Ó, eu amasso, ela volta. Eu amasso e ela volta. Mas ela continua sendo uma manta molinha. Agora eu vou ter que gritar porque a chuva aumentou muito. Então o que eu fiz? Nessas três peças a manta era super molinha e o que deixou a peça mais estruturada foi o quilting. Nesta peça aqui, se você for olhar, o quilting é bem pouco o quilting que tem nela. E ela é uma peça estruturada também, ó, porque a manta era uma manta extremamente estruturada. Então sim, você consegue pegar uma manta, meu Deus, tá caindo o mundo aqui. Tá chovendo.
chovendo aí onde vocês estão? Quem tá no lugar que tem chuva? Aqui tá chovendo muito, gente. Daqui a pouco essa internet cai. Então, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte. O quilting também serve para estruturar. Se você, por um acaso, tá com falta na tua casa, na tua cidade, mas precisa entregar uma encomenda que precisa de uma estrutura, você vai escolher fazer um quilting que vai estruturar a tua peça. Se por um acaso você só tem uma manta grossa, mas você não quer tanta estrutura, você vai fazer um quilting bem mais espaçado. Porque você imagine, nessa peça aqui, que a manta já é super estruturada, se eu colocasse um quilting de preenchimento, um quilting super estruturado, isso daqui ia ficar um negócio de matar ladrão, assim, de você dar uma cacetada no ladrão. Porque você ia ficar com um negócio muito denso ali, muito... Aí acalmou, onde você... A Mônica, como acalmou? Você tá aqui a 2 quadras de mim? 2 quadras não, mas a Mônica é daqui de Curitiba também. Aqui tá um pé d'água agora. E a Mônica não mora tão longe de mim assim, ela mora no bairro do lado do meu, então devia estar, se acalmou, a chuva tá indo pra aí, Mônica. Margarida não sei, né, porque a Margarida é lá de São Paulo, e a Margarida ainda tá no cantinho do pensamento, ainda não tirei ela. Então vamos lá, resumo do dia para acabar a live de hoje. Lembrando que essa live vai ser reprisada às 18 horas lá no YouTube, e você pode ir lá tirar dúvidas comigo. Resumo do dia, manta. Tem diversas mantas, não se prenda a uma manta específica. Não deixe de fazer os seus trabalhos só porque na tua cidade está faltando uma manta, porque você não encontra nunca. Porque tem gente que é assim, gente. Não encontrou exatamente, eu quero exatamente esse tecidinho de Snoopy vermelhinho. Não encontra, não vou fazer. Não, gente, vocês têm que aprender a fazer com o que vocês têm. Depois... vocês podem até sair procurar igual algum que vocês amaram, gostaram, mas façam com o que vocês têm. Não deixem de fazer uma peça, porque vocês não têm uma manta específica, um tecido específico, uma linha específica, uma máquina específica, gente. Não se prendam a isso. Vocês têm que saber só que existem mantas mais estruturadas, mantas menos estruturadas, que existem sim mantas para uma finalidade e outra finalidade, mas... se você não tem uma manta específica e precisa de uma estrutura maior, daí você capricha na estrutura do quilting. Se você tem uma manta muito grossa e quer uma estrutura um pouquinho mais leve, daí você faz um quilting mais espaçado. Então, planejamento, gente. Eu falei isso ontem, na live de ontem. Planejamento é o primeiro passo para você conseguir fazer peças lindas. Primeiro você planeja a tua peça. Uma vez que você sabe que peça que você quer fazer e qual a finalidade que vai ser aquela peça, daí sim você vai escolher os tecidos, vai escolher as mantas, vai escolher o quilting, vai escolher a linha que você vai fazer. Depois, antes de tudo, antes de ir para a máquina já preparar o seu trabalho e finalizar o seu trabalho, para você transformar a sua atividade numa atividade prazerosa, você antes senta e planeja ela. Minhas alunas sabem disso, o planejamento tá acalmando a chuva aqui, não vou mais precisar gritar tanto, já estou ficando sem voz. E nós estamos só na aula 3, gente. Nós temos aula todos os dias, de manhã e de tarde, de segunda a quinta, de segunda a sexta, essa semana e na próxima. Então é bom não gritar muito, é bom parar de chover, São Pedro. É São Pedro que manda chuva? Agora eu tô meio na dúvida, né? Santo Antônio manda marido, né? Não preciso de Santo Antônio, só se minhas filhas quiserem casar. Preciso que São Pedro manere um pouquinho nessa chuva de verão que tá tendo todo dia aqui, toda hora. Então vamos lá. Mantas tem 2 finalidades, quilting tem 2 finalidades. As linhas, a gente pode usar linhas também com finalidades, linhas para costurar e linhas para embelezar. Lembrando que com a técnica do quilting fácil, você pode usar as linhas normais para fazer quilting também, não tem problema nenhum. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre linhas, então não esqueçam de estar comigo de manhã, que nós vamos falar um pouquinho sobre linhas e sobre esse mito de que existe uma linha própria para o quilting. Sim, existe, gente, mas aqui no meu canal a gente não fala do quilting tradicional, daquele quiltingzinho que todo mundo se pela de fazer, né? Aqui a gente fala de quilting fácil. Aí a gente fala de patchwork fácil, a gente fala de costura criativa fácil. E não é porque é fácil, gente, que não é elaborado. Não é porque é fácil que tem que ser qualquer coisa. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui que eu ia começar
Ui, calma lá, tenho que ligar a minha máquina porque ela estava presa. Vocês acham que isso daqui é fácil ou é difícil? É bonito, ele é, né, gente? Tá bonito. Todas as costurinhas, eu posso chegar bem de perto, todas as costurinhas casando certinho. Isso é uma outra coisa que eu quero falar com vocês numa outra live sobre encontros de costura, porque existem duas linhagens de mulheres do patchwork, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu não sei muito se existem essas duas linhagens tão definidas, mas nos Estados Unidos tem. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas duas linhagens, essas duas vertentes do patchwork. E eu tenho a tendência a seguir uma só, mas eu quero contar para vocês também sobre Ronaldo Lopes. Estou acabando minha live, você entra agora, criatura. Saudades de você, cara. Vou para São Paulo, Ronaldo, eu vou para São Paulo, daí eu vou te visitar e vamos passear aí quando melhorar um pouquinho. Mentira, metade do ano eu já quero ir para aí. Então, gente, essas duas diferenças de manta, de quilting, tudo isso é importante você saber antes de você começar a fazer a tua peça. Porque o planejamento eu digo que 99% do teu trabalho ficar bom é o planejamento. Os 10% daí é sorte. Você precisa de 90%, não, quanto que eu falei? 99 ou 90%? 90% de planejamento e os outros 10%, vamos dizer assim, 2 de conhecimento e 8 de sorte. Que tal? Gostaram disso? Ou seja, é para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer peças lindas com quilting, basta querer. Lembrando que nós estamos no Esquenta, que no dia 31 de janeiro eu abro meu curso de Straight Quilting. Antes disso, nós vamos ter a semana de Quilting Fácil, que será do dia 24 ao dia 28, ou seja, nós vamos ter aula dia 24, uma segunda-feira, dia 26, uma quarta-feira, dia 28, sexta-feira, e no dia 31 a gente abre as inscrições para a minha nova turma de Straight Quilting. Eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças com quilting, com qualquer máquina de costura, sem precisar de pezinhos de quilting livre, réguas, luvas ou qualquer outro tipo de acessório. Eu mostro que quiltar é tão fácil quanto costurar, contanto que você use a técnica certa, a técnica do quilting fácil. Para você se inscrever, participar da semana de Quilting Fácil é totalmente gratuito. O link está aqui na minha bios. Se você for no meu canal no YouTube, em qualquer vídeo, tem lá o link para você se inscrever e se cadastrar para participar da semana de Quilting Fácil. Só lembrando que quando você for fazer o cadastro, vai pedir o seu e-mail. Você pega o seu melhor e-mail, aquele e-mail que você abre. Não pega aquele e-mail que você nunca lembra a senha, tá? Pega aquele e-mail que você abre sempre. E se você não abre e-mail, comece a abrir e-mail, porque é lá pelo e-mail que eu vou mandar todos os links das aulas da semana de Quilting Fácil, todo o conteúdo, para você fazer a sua peça linda do início ao fim. Lembrando que começa dia 24, antes disso, todos os dias, às 10 da manhã, a gente tem ao vivo lá no YouTube e às 4 da tarde aqui no Instagram e depois reprisa às 6 lá no YouTube também, onde eu volto lá para tirar as dúvidas de vocês durante 2 semanas. Nós temos o Esquenta que antecede a semana de Quilting Fácil. Combinado? Então eu te vejo hoje para tirar as dúvidas lá no YouTube às 6 horas e amanhã de manhã a gente vai falar um pouquinho sobre linhas lá no YouTube também. Então, se você não é inscrito ainda, não me segue lá no canal, nós já somos quase 200 mil inscritos, então corre lá, se inscreve, que eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu. Combinado? Beijos e até amanhã. Boa noite.